Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal da psicografia da médium Nancy Souza. Estou gravando uma série de vídeos sobre mediunidade na prática. Estamos estudando o livro do Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática Mediúnica. Como eu passei por todo esse processo bem parecido com o dessa moça chamada Regina, eu resolvi, fazer esse estudo online. Também já tem outros vídeos gravados sobre o passe. E hoje vamos fazer o quinto vídeo, O quinto vídeo dessa série, contando essa história dessa moça. E vamos aqui aonde nós paramos. Como realizar um trabalho sério numa comunidade movimentada e bem frequentada, sem regimentos adequados e normas apropriadas ao procedimento? Cada um tem de saber o que deve fazer e precisa dar conta da parte que lhe toca no conjunto. Todo trabalho mediúnico numa casa espírita, ele é um trabalho sério. Nós não devemos começar um trabalho espírita, trabalhar num grupo ou até mesmo entrar numa escola de médiuns para atender frivolidades. Porque você não vai estar preparada para a sua sintonia espíritos de luz. Você vai estar atraindo para a sua mente, para a sua sintonia, espíritos brincalhões, zombeteiros, espíritos que dizem tudo saber. E os espíritos de luz, eles têm responsabilidade e sabem do que devem ou não falar ou atender no dia do trabalho mediúnico. O problema é que a tarefa mediúnica tem peculiaridades que não se deixam enquadrar na rigidez de certos esquemas inibidores. Claro que seu exercício precisa obedecer a uma disciplina operacional suficientemente severa para coibir desvios e ficar ao abrigo de influências negativas próprias do médium ou provocadas por terceiros. E aqui nesse momento, quando você começa, ou até mesmo num grupo de educação da mediunidade, você vai observar que o dirigente do grupo, ele está ali para te ajudar a deixar fluir a mediunidade. E o que significa deixar fluir? Quando o médium senta na mesa pela primeira vez para participar de um grupo de educação da mediunidade, na mesa ela tem, em cima da mesa tem lápis, caneta, tudo organizado. Tem papel, tem lápis de cor, tem lápis de cera, tem tinta, pincel, tem tudo isso, porque tudo faz parte do despertar da mediunidade. Quando termina o estudo, porque antes de começar a prática, existe a teoria, que é o estudo de alguma obra. Geralmente nos grupos de educação da mediunidade, as obras mais conhecidas para o médium estudar ali em grupo, para esse despertar da mediunidade, tem grupo que estuda o livro dos médiuns, tem grupo que estuda o livro Diretrizes de Segurança, tem grupos que estudam o livro Qualidade na Prática Mediúnica. São livros de perguntas e respostas que você pode, até mesmo ali no momento da leitura, surgem várias dúvidas ali daquela pergunta que muitas vezes ela não é familiarizada para você naquele momento. E o dirigente está ali para tirar suas dúvidas e deixar fluir a mediunidade. E o que significa fluir a mediunidade? Como eu falei, todos aqueles objetos na mesa, o lápis, o papel, a tinta, o lápis de cera, o lápis de cor, ele é fundamental para o despertar da mediunidade. Tem médios que logo que senta na mesa, ele já procura o lápis e um papel para riscar. Não importa se ele vai escrever uma palavra,
se ele vai escrever uma frase ou se ele vai desenhar alguma coisa. Ali já é o despertar da mediunidade. O outro já sente a vontade de pegar lápis de cores, né, com várias cores diferentes ali, ele pega um lápis de cor e aí ele começa a desenhar flores, pintar, ou casa, ou o que seja, uma paisagem. Tudo isso é o despertar da mediunidade. Se o médium tem tendência para psicografia, ele vai pegar lápis e papel. Se o médium tem tendência para a psicopictografia, ele vai pegar lápis de cera e vai começar a exercitar. Se o médium não tem tendência para nenhuma dessas aptidões, ele vai começar a falar através da psicofonia, que muitas pessoas ainda chamam de incorporação. Mas, na verdade, meus irmãos, o espírito, ele não entra no médium. É uma questão de sintonia e energia. Você vai perceber devagarzinho quando você está sentado na mesa, após o estudo de um livro que é feito previamente, o dirigente desliga as luzes e deixa apenas uma luzinha azul para que você consiga, naquele momento, com serenidade, fazendo uma reflexão em busca dessa quietude na sua mente para concentração. A concentração é a parte mais importante da comunicação. Se você não tiver uma concentração adequada, você não vai conseguir transmitir o recado com serenidade do espírito, caso haja uma comunicação. No momento em que você se permite a essa concentração, você vai perceber a aproximação do espírito, o envolvimento, você começa a sentir que você começa a crescer um pouco. Parece que a roupa vai ficando apertada, são as energias que o espírito está trazendo entre perispírito a perispírito. Aí eu já falei, você sente os primeiros sintomas da mediunidade, com a aproximação, o envolvimento do espírito para uma possível comunicação. E como acontece essa possível comunicação, Nancy? Com serenidade, fé, oração e concentração. Você começa a sentir lá dentro da sua mente, onde está localizado a sua glândula pineal. Na glândula pineal, ela possui os cristais de apatita, que é onde você recebe, por meio dessa vibração, é como se fosse uma antena de captação de energias, que é a comunicação do espírito. Eu aconselho você conhecer a obra do Dr. Sérgio Felipe, onde ele faz uma abordagem sobre a glândula pineal, a glândula da mediunidade. É o que ele fala. E depois que eu comecei a estudar as palestras, assistir às palestras, os cursos do Dr. Carlos Felipe, eu passei a entender a coceira na minha cabeça. Ela ficava localizada lá onde está a glândula pineal. Porque, na verdade, era o lugar de captação das comunicações que eu recebia. E como eu recebia espontaneamente muitas cartas e orientações e mensagens, e continuo recebendo, que são as cartas consoladoras que faço hoje, enquanto eu não escrevo tudo aquilo, eu não tenho paz.
Então é isso, meus irmãos. No momento que você está sentado ali na mesa, com várias pessoas diferentes, aptidões diferentes, cada comunicação é diferente uma da outra. Todos nós somos médiuns. Kardec fala nas suas obras. Cada um diferente uns dos outros. Uns vieram já com mediunidade ostensiva e ela se manifesta espontaneamente, como é desta moça, que a gente vai chegar lá no motivo pelo qual houve toda essa diferença. Ela era uma médium que já tinha sido vindo preparada, e no momento que ela procurasse uma casa espírita, aquilo ia despertando e ela ia trabalhar naturalmente. Porém, ela teria que estudar um pouco para entender tudo aquilo que estava acontecendo com ela. O problema dela foi a falta de instruções. E aí é onde eu quero chegar. Quando nós chegamos à prática mediúnica, que é a educação da mediunidade. Porque a mediunidade, meus irmãos, educa-se. O despertar da mediunidade, ele acontece de maneira natural. Mas para que você venha a ser um trabalhador com equilíbrio, responsabilidade e confiança naquilo que você está fazendo, com conhecimento por meio das instruções, você precisa educá-la. E para educá-la, você precisa participar de reuniões, de experimentações. Lembra das reuniões experimentais que Allan Kardec fazia na Sociedade Parisiense, que está lá escrito na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno, com o depoimento daquelas entidades, daqueles amigos que deixavam a Terra. E praticamente no dia seguinte, Kardec invocava esses espíritos para nos contar, trazer relatos da sua chegada ao mundo espiritual. E ao chegar ao mundo espiritual, eles registravam quando já estavam bem melhores, ou até mesmo no dia seguinte. Tem alguns depoimentos lá que no dia seguinte ele já traz relatos incríveis, de grande aprendizado para todos nós aqui. E vamos aqui estudar mais um pedacinho do livro. E depois eu volto lá na mesa mediúnica sobre a educação da mediunidade. Ela diz o seguinte: o problema é que a tarefa mediúnica tem peculiaridades que não se deixam enquadrar na rigidez de certos esquemas inibidores. Eu reli esse pedaço porque o orientador espiritual, o dirigente, ele não pode inibir a mediunidade de quem está lá tentando melhorar, entender todos aqueles questionamentos trazidos pelas suas manifestações. Porque no momento que ele inibe, que ele proíbe tal prática ali naquele momento, é o momento do recolhimento do médium. Ele começa a travar a mediunidade, ele interfere na comunicação e não deixa fluir o trabalho para que ele evolua. Essa interferência se dá quando você não encontra uma pessoa que tenha paciência, que deixa que aquilo aconteça naturalmente e que tenha modos, que tenha educação, que tenha humildade de conversar com aquela pessoa após a reunião. Muitas casas espíritas, aonde acontece a educação da mediunidade, ao finalizar o exercício, todos vão embora e os dirigentes não têm tempo de conversar com você. Aí ele diz assim: vai lá e faça um atendimento fraterno e conta o que está acontecendo com você. O certo seria se ele parasse um dia e marcasse para atender todos, para tirar as suas dúvidas com seus questionamentos, porque na verdade é ele quem participa daquele momento ali todas as semanas. Entendeu? E aqui ele diz: a mediunidade é a expressão da sensibilidade do médium, seu instrumento de trabalho e como faculdade humana. Guarda características pessoais com o modo de caminhar,
o tom de voz, a impressão digital, o feitio e ordenação da letra, o temperamento de cada um. Aqui é importante um comentário quando ele fala que o caminhar, o tom de voz, o registro de cada pessoa é diferente umas das outras. Às vezes eu sinto a vontade de escrever, mas naquele momento não tenho vontade de escrever. Eu tive vontade de desenhar, mas não me foi permitido desenhar. O outro já quer desenhar, mas não deseja desenhar porque ele acha que ele não é bom em desenho e que, na verdade, ele está ali como um instrumento a serviço do espírito comunicante para lhe ajudar a educar a mediunidade. Precisa ser disciplinada sem ser deformada, respeitando-se o contexto da personalidade humana no qual ela ocorre. É desastroso tentar impor condições inaceitáveis às suas manifestações. É normal quando o irmão senta numa mesa para trabalhar mediunicamente, ou até mesmo para participar de um grupo de educação da mediunidade, ou até mesmo aqueles que começam a conhecer a doutrina espírita. Se ele estiver sentado numa mesa e a mediunidade se manifestar, ele pode bater na mesa, ele pode ter impulsos involuntários. E tem pessoas que não sabem como ajudar naquele momento, chama a atenção do médium, né, de uma forma inadequada, e ali é o momento dele travar, né, dele interferir na mediunidade e até mesmo nem voltar mais para continuar os estudos. Porque ele não foi chamado a atenção de uma maneira certa, de uma maneira amorosa, delicada. É isso que precisamos. Para que a formação de médiuns venha se dar conta de uma maneira séria, responsável, equilibrada. Tanto o dirigente ou orientador espiritual do grupo, ele se manifesta através de um médium, né, bem preparado, porque em cada grupo de educação da mediunidade existe 3 ou 4 ou 5, até mesmo 5 ou 6 pessoas inseridas no meio, que são pessoas que têm condições de ajudar quem chega. São pessoas que já têm conhecimento, que têm condições de receber a orientação espiritual vindo do mentor espiritual para aquelas pessoas que estão chegando. Pessoas que já têm condições de chamar a atenção para ajudar no momento da eclosão da mediunidade. Pessoas que já têm conhecimento de todas aquelas práticas exercitadas ali dentro, das dificuldades que eles encontram ao chegar, e aquela pessoa está ali preparada para ajudá-lo. Uma delas é o dirigente da sala, do grupo, o dirigente encarnado. Porque o dirigente espiritual, ele está ali com toda a sua equipe. E aquele médium vidente que começa a surgir na sua mente os quadros, o ambiente. É hora do dirigente ali do grupo dar oportunidade para que ele faça a interpretação dos quadros. E quando ele recebe essa oportunidade de fazer a descrição, quando ele descreve aquele quadro que lhe é mostrado na sua mente, da mesma maneira, é aquele que escreveu uma mensagem de um espírito que veio ali para ser atendido. No final da reunião, cada um tem o direito de falar o que sentiu, as suas primeiras impressões. Tem que ler as mensagens que ele psicografou, porque é daquele momento em diante, semanalmente, que ele vai observando a sua evolução. Aquele que fez a pintura não tem que ter vergonha de mostrar aos irmãos, porque ele vai guardando numa pastinha e ele mesmo vai observando a sua evolução a cada semana. Aquele médium vidente leva uma agendazinha, um caderninho e começa a anotar as suas impressões, o que viu pela primeira vez, pela segunda, quais foram as suas impressões naquele momento ali, pelo qual ele pode, junto com seu mentor espiritual, descrever para quem está na sala, até mesmo ajudando o dirigente da sala,
Isso tudo é importante, meus irmãos. E aqui vamos finalizar essa etapa dizendo o seguinte: se torna imperioso deixar espaço e condições para que o fenômeno se produza tão espontaneamente quanto possível, ainda que sob condições de controle observacional. Na medida que você se permite ali na mesa a educação da mediunidade, os fenômenos começam a acontecer de forma natural, sem precisar invocar, sem precisar você pensar lá no amigo, no parente, e qualquer pessoa que esteja precisando da sua assistência espiritual. Neste momento ainda não é hora de você ajudar essas pessoas. É hora de você evoluir para ajudar futuramente, tá? Deve, portanto, ser um observador participante, certo, mas nunca inibidor, pois ele está ali precisamente para fazer com que as coisas aconteçam e não para impedi-las ou forçá-la a ocorrerem da maneira exata pela qual ele entende que devam ocorrer. Então, no momento que finalizou a equipe espiritual, aquele exercício da noite, aí você fala: ô, seu fulano, vamos chamar de João. Oi, seu João, o senhor dirigente do grupo, eu participei aqui de vários fenômenos, eu gostaria de falar com as pessoas. Aí ele diz assim: não precisa falar não. Ali naquele momento, ele já está bloqueando a evolução daquela médium. Sabe por quê? Porque ela precisa externar para que ele o ajude. Aí ela vai descrever o que ela viu na sala. E se for algo inadequado, ele vai chamá-lo à sua atenção na presença de todas as pessoas com educação e falar: olha, quando você vê um espírito dessa maneira, é um espírito necessitado. Quando você observar uma luz clara, reluzente na sua frente, com um quadro, digamos, de uma parte externa, numa colônia, ele pode te levar nessa colônia, mostrar o que você visualizou lá dentro, se foi um hospital, se foi uma sala de aula. Tudo isso é importante para que os demais continuem a observar as instruções que essa médium está trazendo. E muitas vezes esse tipo de médium não recebe essa oportunidade para crescer. É o que estamos precisando. E vamos finalizar essa etapa. É válido para qualquer agrupamento de pessoas, até mesmo quando reunidas para finalidades meramente sociais ou de trabalho material, estudo, debates ou o que seja. Pessoas agressivas, amarguradas, mal-humoradas, pouco educadas causam transtornos em qualquer reunião, o que não ocorre quando os componentes de um grupo se harmonizam, respeitem-se mutualmente e debatem os problemas com serenidade e bom senso, ainda que divergindo neste ou naquele aspecto. Tudo isso que eu coloquei aqui agora. Pessoas mal-humoradas, ao sair da sala, nada lhe agradou naquele dia. Aquelas pessoas que não se harmonizaram antes de chegar no ambiente, chegaram em cima da hora, lembra do dirigente anterior? Chegou em cima da hora, não se preparou, não vai tratar ninguém bem. E tudo que acontecer ali, nada vai lhe servir. Debater uns com os outros, fazer um debate, buscar essa interação para que o grupo se harmonizem. O grupo se harmonize ao ponto de, em um curto espaço de tempo, vocês consigam servir Jesus, atendendo vários espíritos necessitados com muito amor. E a evolução de cada um naturalmente vai acontecer com a permissão, quando vocês receberem a oportunidade de servir como um medianeiro comprometido, educado, desprendido, disciplinado, instruído e equilibrado na obra do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de estudo e venha estudar conosco. Que Deus nos abençoe.